Estamos de volta dando sequência ao nosso Encontro Mulheres com você, aqui na imagem da cidade, a nossa TV Galega, nesse mês tão especial, né? O mês de março, enaltecendo, celebrando a passagem do Dia Internacional da Mulher, também celebrando os aniversariantes desse mês, entre eles aqui, ó, um beijo todo especial para minha mãe, Dona Maria Franzenbichler, e agora, no último dia 7, soprando velhinha, chegou na casa dos 70 anos, tão linda, com tanta saúde, com tanta força e vontade de viver, e ao mesmo tempo sendo essa referência tão grande na nossa família. Então, mãe, um beijo para ti em nome de todos, tá? Todos mesmo, família, amigos, e ao mesmo tempo a gente sabe dessa importância que você tem na nossa vida e entenda que você é muito importante sim para todos nós e é um presente para nós tê-la também nesse nosso dia a dia, tá? Parabéns, parabéns, parabéns. E claro, né? Através da minha mãe, eu quero também aqui poder parabenizar todos os aniversariantes, não só dessa semana, mas de todo o mês de março também. Sintam-se abraçados aqui pela nossa TV Galega, tá? E aproveitando então, olhando para a mulher, olhando para a mãe, olhando para a esposa, olhando para a filha, olhando para o ser mulher, a nossa pauta agora com a Mayara Herkenhoff, psicóloga clínica, já passou aqui pelos microfones da TV Galega, volta hoje com a minha convidada para gente falar sobre essa temática, mês da mulher e ao mesmo tempo saúde mental de nós mulheres. Mayara, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada, Danise. Parece que a gente sempre tem pautas, né? Então, não me canso de vir aqui, é sempre um prazer estar junto contigo e também é sempre um prazer falar sobre mulheres, porque é uma necessidade, né? Então, eu sou psicóloga clínica, também sou doula, acompanho mulheres aí há mais de 10 anos e essa temática saúde feminina sempre vai ser pauta, porque, né, nós compomos a nossa sociedade, a gente precisa cuidar do nosso bem-estar, da nossa saúde mental, do nosso corpo, então sempre precisamos falar sobre isso, inclusive nesse mês que tem tanto foco para a saúde mental feminina, para a saúde da mulher e para a mulher, né, em si mesma. O Mayara, não é por acaso, né? Escolhendo também esse 2026 para justamente falar ainda mais sobre a saúde mental para nós mulheres, não é por acaso porque a nossa carga, a nossa bagagem, ela é grande e ao mesmo tempo muitas vezes a gente olha para todos que estão ao nosso redor, a gente cuida de todos e esquece de cuidar da gente mesma, né? Com certeza, Denise. Essa é uma das queixas mais frequentes das mulheres, tanto na clínica quanto nas rodas das minhas amigas, nas conversas paralelas que eu escuto por aí. Quantas mulheres estão cansadas? Cansada da rotina, cansada dos papéis, e não é porque elas não sentem prazer mais na sua vida, mas é um acúmulo de tarefas, né? Então acho que esse também é um primeiro sinal já para deixar aqui em evidência para quem está nos acompanhando, de que às vezes você sentiu a perda, né? Ou está perdendo prazer na sua vida, na sua rotina, porque você está muito cansada, está com muitas tarefas. A gente tem muitos papéis, cada papel, né, demanda ali uma atividade, e esse é um sinal de adoecimento psíquico, de quando a nossa saúde emocional ela não tá bem. Quando a gente começa a não dar conta desses papéis, quando a gente assume muitas responsabilidades e aí a gente acaba ficando muito cansada, daqui a pouco muito exausta e aí entra na sobrecarga e vem o adoecimento. E não dá para fazer comparativos com o passar do tempo. Eu falo isso porque assim, acabei de mencionar que a minha mãe está completando 70 anos. Está muito bem, graças a Deus, uma saúde muito boa também, uma vontade cada vez mais de viver, de se fazer presente e cuidar da família. Mas assim, o cansaço, digamos, que minha mãe tinha lá no passado, esse cansaço que nós hoje mulheres também carregamos, apresentamos, são cobranças diferentes, são comportamentos diferentes, são olhares diferentes, então muitas vezes eles até comentam assim, poxa, mas na época da tua mãe, da tua avó, elas aguentavam muito mais, as mulheres hoje não aguentam tanto. Não podemos fazer comparativos, são épocas diferentes, são olhares diferentes da sociedade. Sim, com certeza, não tem nem como a gente comparar, né? Hoje a gente vive, além do mundo real, a gente vive num mundo virtual, que também exige muito de nós. Existe muito essa cobrança, a comparação, que sempre teve no universo feminino, né? Infelizmente até uma rivalidade entre as próprias mulheres, mas aí tem também essa validação, essa aprovação de ter que dar conta, né? Por exemplo, não dar conta não é sinal de fracasso, pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Então, não é que as mulheres não se sentiam cansadas ou elas davam conta de todas as coisas no passado, mas muitas vezes elas também não tinham espaço para falar, não tinha voz ouvida, né? A gente não pode esquecer que há pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás,
não vamos contar aqui, né, no século passado, ou nessa virada para esse século, as mulheres não tinham muitos direitos. Então, não é que as mulheres não se cansavam, mas elas não podiam externalizar isso. E aí adoeciam de outras formas. Até se a gente olhar a estimativa de vida das mulheres, antes também era muito menor, embora ainda seja maior do que os homens, né? Mas a gente tem toda daí outras demandas, né, Denise? Você citou aí a idade da tua mãe, e que é, né, um marco na vida dela, né, de estar se comemorando, celebrando, mas imagina tudo que ela já passou na trajetória de vida, né, de trabalho, de filhos, de cuidado com os outros. Então tudo isso é muito cansativo. E hoje a gente vê o que? A mulher ocupando muitos espaços. Esses espaços também demandam muito esforço e muito cuidado, e aí por isso que as mulheres também não dão conta, além desse universo virtual, como eu falei, né? O que é o autocuidado hoje, nessa relação com nós mulheres, nesse cuidado com a nossa mente, com a nossa saúde? O que seria esse autocuidado hoje? Certo. Essa é uma pergunta muito importante que eu também não me canso de falar, porque o autocuidado, embora ele seja muito simples, que é voltar esse cuidado para si mesma, muitas mulheres têm dificuldade de se priorizar e se sentem ou egoístas ou culpadas, né? Então, quando elas conseguem tirar um tempo para si, às vezes não desconecta totalmente, seja do mundo real ou do mundo virtual, ou não conseguem fazer isso, né? Não conseguem dizer não conseguem se priorizar, e aí acabam arrumando justificativas, desculpas, achando muitas vezes que o autocuidado ele é estético ou superficial. E na verdade, o autocuidado nada mais é do que um cuidado emocional. É claro que a gente pode fazer o cabelo, fazer as unhas, comprar uma roupa, né? Investir o dinheiro em nós de diversas maneiras, mas às vezes o autocuidado é você realmente, assim, ó, ter tempo pra você, o que hoje em dia é muito escasso. E no relacionamento, esse autocuidado? Como é que a gente pode pontuar também aqui, olhar para esse relacionamento que muitas vezes é tóxico, infelizmente, a mulher nem percebe, mas está vivendo num teor tóxico no relacionamento, porque também não consegue fazer esse autocuidado se fazer presente na sua vida. Certo. E a gente precisa olhar para o cenário atual, né, Denise? Não tem como a gente negar os casos aí de violência contra a mulher, de abusos, de relacionamentos tóxicos. As notícias estão aí, né, escancarando realmente pra gente o quanto que o feminino ele tem sido massacrado mesmo, né, violentado. A gente tem perdido muitas mulheres. E aí a gente precisa trazer também o encorajamento para que essas mulheres consigam se impor, denunciar, né, se mostrar, mas nem antes disso tudo acontecer, sempre tem um sinal. E aí que tá. Acho que o primeiro sinal é você identificar se você não tá num relacionamento, se você realmente quer um relacionamento, né? Você tá disposta para se relacionar com o outro, entendendo as necessidades do outro, entendendo as suas. Porque às vezes a mulher entra num relacionamento por carência, por medo de ficar sozinha, por achar que não vai ser escolhida, né? Por querer constituir uma família e acaba se sujeitando a condições que não são saudáveis. Agora vamos falar para as mulheres que já estão no relacionamento. Tá, Mayara, e agora o que eu faço, né? Primeiro passo é tentar o diálogo com esse parceiro, né? Se você já tá numa relação e realmente não tá se sentindo compreendida, ouvida, é tentar esse diálogo. Se ouvir qual que são as suas necessidades e tentar esse diálogo com o parceiro. A terapia de casal também pode ser uma sugestão. Mai, mesmo assim, eu tento conversar, ele não me escuta, eu falo sozinha. Aí a gente volta para esse olhar do autocuidado, porque quando a mulher ela se cuida, ela se nutre, ela vai entender que também às vezes não faz mais sentido caber naquela relação, né? Se ela já tentou conversar, se ela já tentou sinalizar, é melhor ela se retirar. E aí, claro, né? Tô falando aqui de uma forma muito geral, mas existe também uma preparação, né? Um planejamento para que você rompa, né, esse relacionamento, tanto emocionalmente quanto financeiramente, porque a gente sabe que toda finalização é um luto e não é tão simples assim sair de um relacionamento. Mas meu relacionamento é de anos, eu já sou casada, eu já tenho filhos, né? É muito difícil sair dessa relação, eu também tenho medo de como vai ser a minha vida sem esse parceiro, né? E aí a gente volta para esse olhar também de encontrar beleza nas outras partes da sua vida que não seja só a relação. A relação com o outro, a relação afetiva, ela não é a única relação que a gente tem na vida. A gente tem relação com outras mulheres, com pessoas da nossa família, profissionalmente, com amigas. Então, nutrir essas relações. E, Denise, assim, um alerta que é muito importante, né, que tu trouxe sobre a questão dos relacionamentos tóxicos ao menor sinal, né, de situação abusiva, de violência, onde você se sinta calada, silenciada,
de certa forma manipulada, acenda, né, esse alerta, busque ajuda, conte com alguém, mas não se sinta oprimida, porque sempre há sinais e provavelmente esses sinais eles vão se agravando se a gente não já dá o start nesse primeiro alerta. Empoderamento feminino veio para ficar, veio para resgatar muitas mulheres, veio para fortalecer também muitas mulheres, mas para alguns homens essa palavra empoderamento feminino incomoda, assusta, isso, deixa eles enraivados. O que é isso em pleno 2026? Justamente por essa disputa de poder, né? Empoderamento, né? Mas a gente precisa entender também como mulher que o empoderamento não é você ser maior, melhor do que os homens. Na verdade, o feminismo ele busca uma equidade, né? Na verdade, se a gente parar para analisar, assim, Denise, empoderamento nada mais é do que você ser livre. E é isso que às vezes assusta muitas pessoas, homens e mulheres, né? Quando você traz de volta a sua própria autonomia, o seu poder de escolha, o desejo de ir e vir, conseguir, né, dizer não, conseguir sustentar o seu posicionamento, isso assusta muitas pessoas. Então, o poder não é sobre quem fala mais alto, quem tem mais dinheiro, quem ocupa os melhores espaços. É a liberdade. Consequentemente, essa liberdade vai promover tudo isso. Só que se todos nós, né, tivermos liberdade para expressar quem somos, né, falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, homens também, né? E se a gente conseguir respeitar um ao outro, todo mundo é livre, todo mundo tem o seu próprio poder, né? Muito mais do que a tal liberdade, também é o respeito que deve prevalecer em todos os lugares, seja ele no campo familiar, entre homem e mulher, entre pais e filhos, também no campo profissional, o respeito não pode faltar jamais, né, Mayara? Isso. Se eu pudesse deixar hoje, né, um recado para todas as mulheres que estão nos ouvindo em pleno 2026, volte o seu olhar para si mesma, olhe para o seu corpo, se trate com mais gentileza, tire tempo de qualidade, se conecte com a natureza, ouça os seus pensamentos, mas não acredite em tudo que eles te contam, né? Observe os seus sentimentos, observe aquilo que você faz consigo mesma, como é que tá a sua rotina, se dá para você melhorar, evoluir, quais são os seus sonhos, quais são as suas ambições, né? Quanto mais a gente volta esse olhar para si, não como um egoísta, mas como um processo de busca do autoconhecimento, nós nos tornamos pessoas melhores, né? E se eu me torno melhor para mim mesma, consequentemente eu vou ser uma pessoa melhor para a sociedade também, né? E a partir do momento que eu me respeito, eu também acabo respeitando o outro. Se eu não me respeito, eu não respeito o outro, eu cobro do outro, eu projeto no outro, né, as minhas sombras, os meus desejos, eu quero controlar, e aí acaba tudo virando uma bagunça, né? Então, assim, parece assim um lembrete que é muito clichê, mas cuide de você mesma, cuida da tua história, né? Olha pra tua vida, olha pra tua saúde, e mais do que nunca a gente tem alertas aí e sinalizadores muito gritantes, né, da Organização Mundial da Saúde, quanto que a saúde mental das mulheres, ela tá devastada. Então, assim, é isso, volte esse caminho para si. E muitas pessoas não estão entendendo qual é o caminho realmente a ser seguido, porque querem se espelhar na vida dos outros. Sim. Querem entender que a rede social tem ditado a vida de muitas pessoas e imaginam que porque elas não são felizes, já que os outros, todos os outros são felizes, porque nas redes sociais demonstram essa felicidade de 24 horas. É realmente voltar para si, entender a sua vida e melhorar a sua vida. A rede social é só um recorte. Eu às vezes gosto de colocar lá na minha rede social, para quem quiser me acompanhar, o meu perfil no Instagram é @Mayara com YJH.psicóloga. Eu gosto de fazer uns recortes do final de semana nos stories ou mesmo no feed, eu chamo de fragmentos do feed, porque são fragmentos, né? É uma foto que você tira ali em 15 segundos, é um vídeo que você faz de um recorte do seu dia. Então não dá para se resumir em apenas uma imagem, mas às vezes essa imagem ela conversa muito com a gente, então a gente também tem que ter esse cuidado do filtro, né? Daquilo que a gente está observando para não adoecer e não se comparar, e aí mesmo, né, deixar de olhar para si e olhar muito mais para fora do que para dentro. Falamos muito sobre o autocuidado. E a escuta emocional? Como é que a gente pode se colocar aqui diante de um profissional? Sim, mas às vezes algum amigo, alguém do dia a dia familiar, ali do campo profissional, também ser uma escuta emocional, a importância disso na vida de alguém. Perfeito. A escuta emocional qualificada, obviamente, né, a pessoa ela vai encontrar com um profissional adequado, né, de preferência um psicólogo, um psiquiatra que vai ali fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento qualificado e que vai te trazer orientações
de um acompanhamento mais assertivo. Mas, né, é sempre bom a gente cultivar pessoas de confiança ao nosso redor, inclusive esse autocuidado social. Então, quando eu cultivo pessoas da minha confiança, quando eu compartilho também coisas da minha vida, sem performar, a minha vida real também, e eu também escuto o outro, eu também aprendo com isso e também ensino, né? Então é muito importante essa escuta, a gente aprende muito escutando o outro, não é à toa que nós temos 2 ouvidos, né? Então a gente precisa parar um pouquinho para silenciar, né, esse ruído externo, esse barulho, ouvir o que o outro tem para dizer, às vezes através da palavra, às vezes através do olhar, às vezes através de um gesto, né? Assim também a gente consegue ajudar as pessoas tendo essa percepção. Foi muito bom te ouvir hoje aqui no nosso programa. Eu gostaria que você fechasse aqui também a tua participação com uma mensagem, um pensamento, um direcionamento, uma dica a mais para a gente poder realmente colocar em prática no nosso dia a dia, nessa relação com a nossa saúde. Tá certo, Denise. Muito obrigada pelo espaço, mais uma vez, pelo programa Mulheres e também pela TV Galega, por eu estar aqui falando para mulheres e para pessoas sobre saúde feminina, sobre saúde mental materna também, né? Mulheres aí que são mães. E acredito que o recado que eu posso dar é também o meu slogan, né, de profissional, que é cuidado emocional para mulheres em todas as fases da vida. O que isso significa? Que você vai precisar cuidar de si mesma em todas as fases. Então, se você é uma mulher jovem, hoje de 17, 18 anos, se você é uma mulher mais madura, de 50, 60, 70 anos, o cuidado ele sempre vai ser presente. Depende muito da fase que você está passando. Então, respeite a sua fase, seja gentil com a sua fase, mas não deixe de cuidar de você. Muito bom, delicioso te ouvir. Obrigada, Mayara. Obrigada a você. Hoje aqui, esse mês realmente é para nós, o ano é nosso. Isso. E ao mesmo tempo, esse nosso, quando eu falo, é nosso mesmo. De cuidado com quem vive nesse dia a dia e esse estender o cuidado da mulher também para o próximo, que já faz muito bem, a gente sabe também essa lição de casa, né? Com certeza. Tá? Obrigada a você. Intervalo comercial na sequência, tem muito mais, é rapidinho, tá? Eu volto já.